Olá, tudo bem? Como estão? Essa semana eu não ia fazer vídeo porque eu tô com muita coisa pra fazer. Eu tô bem atarefada, mas hoje quis tirar um tempinho pra fazer um pouquinho do meu crochê e vim falar por aqui. Bom, para quem tá chegando agora, meu nome é Josiane, sou professora de física, mãe de dois filhos e nesse canal eu falo sobre aleatoriedades da vida. Mais especificamente, hoje eu vim trazer uma reflexão que eu tenho feito desde a semana passada. Há um tempo atrás eu conversava com a minha mãe sobre uma pessoa conhecida e eu dizia assim: ela tá sempre querendo trocar de casa, ela tá sempre pensando na próxima casa, ela nunca tá feliz onde ela tá. E eu me vi dessa forma. Quando eu tava no apartamento, eu queria uma casa. Antes do apartamento, eu tava numa casa alugada, eu sonhava com um lugar próprio. Antes dessa casa alugada, eu queria uma casa com pátio e garagem. E aí foi indo. Depois, quando eu tava no apartamento, eu queria muito uma casa e eu vim pra casa. A casa tem tudo que eu queria. Ela tem garagem, ela tem 2 quartos, ela tem um espaço pro escritório, ela tem pátio, que era uma coisa que eu queria muito. E aí eu estou na casa como eu queria e sonhando com a próxima. Eu tenho muita vontade de comprar uma casa com um pátio muito grande na cidade onde eu nasci, em Morro Redondo, porque Canguçu é serra, Canguçu é assim, é muitos altos e baixos. E uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer foi andar de bicicleta. E aqui é inviável. É muito difícil, porque para qualquer lugar que tu vá tem muita subida, muita ladeira. Não é uma cidade plana, e Morro Redondo é. Então esse é um dos motivos por eu querer ir para lá. Também é uma cidade menor, eu conheço todo mundo, fica mais perto da família, porque eu não tenho família aqui. Inclusive, a minha sogra, meu cunhado, eles moram em Canguçu, porém eles moram no interior, mais perto do Morro Redondo do que de Canguçu. E aí esse era um dos motivos. Só que eu me vi pensando e sonhando com esta casa nova, que não é plano para agora, é plano para depois que eu me aposentar. Se não mudar as regras do município, eu me aposento daqui a 10 anos. Então eu me peguei sonhando numa casa que é para ser uma casa minha daqui a 10 anos. E aí eu não tô vivendo o agora, eu não tô curtindo o agora, eu não tô aproveitando esta casa da forma que eu deveria. E quando eu digo deveria, deveria sim, porque eu acho que quando a gente consegue conquistar um sonho, a gente tem que aprender a valorizar esse sonho e aproveitar ele ao máximo enquanto a gente tá ali, até que a gente consiga atingir o próximo sonho. E aí eu me vi pensando nisso e vi que tem muita coisa que eu tenho que melhorar para que essa casa aqui seja aquela casa que eu sonhei antes. Porque a gente fez a reforma, consegui dar um nó aqui na linha. A gente fez a reforma, a gente arrumou tudo que a gente queria, como a gente queria, mas ficaram faltando muitos detalhes. E é aí nestes detalhes que eu parei. E aí a casa ela não tá como eu gostaria. E em primeiríssimo lugar, devido ao excesso de coisas. Eu volto a falar, tenho muita coisa. Então agora eu tô nesse processo de desapego, de redução dos itens que eu tenho em casa. Comecei a cuidar da minha horta, comecei a cuidar do meu pátio. Quando eu vim pra cá, eu visualizava uma coisa pra minha horta que eu não fiz, uma coisa pro meu pátio que eu não fiz. O meu pátio tem um canteiro lateral e eu sonhava encher ele de flores, eu não fiz. E agora eu comecei a fazer devagarinho. Então já plantei algumas flores lá, já dei uma organizada na minha horta. Domingo, o marido fez churrasco e eu fiz uma salada com algumas folhinhas de alface da minha horta. Claro que os pezinhos estão pequenos, mas eu tirei umas folhinhas lá porque eu queria. Já deu para usar, já tem temperinho verde. Tô precisando dar uma limpada melhor, mas tô com um problema a resolver antes disso. Problema chamado gatos. Então, assim que eu resolver o problema gatos, eu vou plantar mais algumas coisas. Eu tô pensando como que eu vou resolver isso. Mas vindo para dentro de casa, eu queria a sala com tapete bonito de crochê, com almofadas de crochê. E eu faço crochê. Eis a prova. Eu faço crochê. Eu não fiz. Eu queria comprar toalhas de rosto nova pro banheiro e todas as toalhas com um barradinho de crochê na volta. Eu não fiz. Eu queria meus guardanapos da cozinha com um barradinho de crochê.
eu não fiz. Então eu queria muita coisa que dependia de mim e que pra mim ia dar um aconchego, aquela coisa de entrar na minha casa e dizer assim, essa casa tem a cara da Josi. Porque quando as pessoas me veem no dia a dia sempre carregando um crochê, sempre carregando um tricô, tem muita gente que diz assim, a casa dela deve ser uma casa de boneca. Porque deve ter tudo de crochê. Não tem. Tem bastante coisa sim, eu tenho muitos tapetes, a cozinha, banheiro, os quartos, tudo tem tapete de crochê. Mas ainda não é tudo que eu gostaria. Então, eu me peguei pensando nisso. Eu preciso valorizar mais o que eu tenho no momento e não pensar só no que eu vou ter no futuro. Eu tenho que curtir este momento. Então, esse momento é cuidando da minha casa, é limpando com mais carinho, não por obrigação, porque eu faço muito por obrigação e não gosto. Então eu me sinto com aquela coisa, ai, que obrigação, que chato, eu tenho que fazer. Começar a mudar esse meu pensamento. Eu tenho que limpar porque a casa é minha, porque ela é a realização de um sonho que eu tinha, ela é a concretização de um objetivo e ela é o meu lar. É onde eu crio meus filhos. E aí eu dei uma de louca nos meus pensamentos, porque eu sou campeã de fazer isso. E domingo eu fiquei pensando muito nisso. Domingo eu tirei um tempo para assistir um filme e fazer um pouco de crochê. Eu estava muito atrasada na minha mão de tempo. E enquanto eu fazia isso, eu comecei a pensar. Domingo foi 25 de maio. 25 de junho é aniversário do meu filho. E eu disse que ele poderia convidar alguns coleguinhas para vir aqui em casa. Não vai ser no dia do aniversário dele, mas eu vou fazer no feriado, porque é feriado aqui em Canguçu, mas não é em Pelotas, então meu marido trabalha. E aí eu vou deixar ele convidar alguns coleguinhas para vir aqui em casa, jogar um videogame, brincar um pouco, fazer uma coisa gostosa para eles comerem. E até lá, eu quero estar com a casa com cara de casa. Limpa, organizada, com muita coisinha de crochê que eu já tenho então guardada, esperando não sei qual momento. E aí isso vem outra reflexão. Por que guardar as coisas para depois? Por que não usar agora? Eu acho que todo mundo tem o costume de fazer isso. Por que guardar determinados pratos e determinados copos para usar numa ocasião especial e essa ocasião especial não é o dia a dia? Por que guardar uma roupa de festa que tu não pode usar no dia a dia? Ok, eu concordo em ter que ter uma roupa mais arrumadinha para te botar em algum momento. Sábado mesmo eu fui no aniversário da minha tia, se eu não tivesse uma blusa e uma calça mais reservada, eu teria que comprar roupas novas. E eu tô num ano sem compras. Então, como que eu ia fazer com isso? Então, por que fazer isso? Por que guardar? Ou por que não ter esse cuidado de usar as coisas boas ali durante a semana? Porque durante a semana tem que ser aquelas coisas mais velhas, aqueles pratos que não estão o jogo completo, os copos de requeijão, porque eu ainda tenho copos de requeijão que eu uso. Por que não cuidar com carinho da família? Eu gosto muito de domingo de tarde fazer uma coisa diferente pro café da tarde. Por que não botar a mesa como se fosse um dia de visita? E aí eu pensando nisso, eu lembrei, né, de uma coisa que me marcou muito. Num domingo, véspera de carnaval, tinha uma festa que nós íamos ir à tarde, eu, a minha irmã e a mãe. E aí aquele domingo nós fomos almoçar na casa da mãe. E a mãe, quando recebia visita, ela servia o almoço na varanda. A casa tinha a cozinha, que era pequena, e a varanda, e a gente abria a mesa, era uma mesa que fechava assim, a gente abria, colocava toalha, colocava os pratos bonitos, organizava tudo e arrumava a mesa para receber visita. E aí, quando a gente foi sentar para almoçar, o meu pai disse assim: Nossa, até parece que vem visita, porque a mesa tá colocada na varanda e tudo tão bonito. E aí a minha irmã ainda brincou: a gente é visita, eu e a Josi, porque eu já morava em Pelotas para fazer faculdade nessa época. E aí a gente sentou e a gente almoçou todo mundo junto, nós 5. E foi o último almoço em família do meu pai, porque no outro dia ele faleceu. Então, essa coisa do arrumar a mesa para um dia especial, não precisa ter o dia especial. Eu acho que esse dia especial ele tem que ser todos os dias.
E aí esses dias eu comentava no grupo aquele do Clube do Livro que eu tô, que uma coisa que eu queria era ser aquela mãe que recebe bem os coleguinhas dos filhos. E aí teve uma semana que eles não tiveram aula, porque tinha aula só quem estava em recuperação, e veio bastante coleguinhas deles aqui, e eles também foram na casa de amiguinhos. E cada dia que vinha uma criança, eu fazia um lanche diferente. Eu fiz waffle, eu fiz waffles, né, que alguns chamam. Eu fiz roda de carreta, que é bem tradicional aqui do sul. Eu fiz cupcake, eu fiz bolo. E aí, um dia foi muito engraçado, porque o meu mais velho foi pra casa de um amigo, e aí eu fiz roda de carreta e bolo aquele dia. Acho que eu fiz as duas coisas. Não, tinha bolo no dia anterior e roda de carreta. Ele chegou em casa, eu fui buscar ele, e aí ele entrou e ele disse assim: Bah, eu só comi um sanduíche, só pão com queijo, enquanto aqui em casa tinha lanche especial. E aí o pequeno olhou e disse assim: É que a mãe sempre faz lanche especial aqui em casa. Então eu queria ser essa pessoa que recebe bem. Então nessa marca eu já tô dando para eles. É a mãe que espera os amiguinhos deles com um lanche especial feito por mim. Eu não compro na padaria, eu sempre faço em casa, com carinho, para receber quem vem. E aí então eu fiquei pensando, além desta marca, eu quero a marca da casa organizada com carinho, aonde as coisas são feitas, pensadas para cada um dos que estão aqui em casa com carinho. E é isso. Então, a minha reflexão de hoje é pra gente parar de pensar no futuro, no que a gente espera no futuro, não abandonar esse pensamento. Meu objetivo ainda tá lá, só que começar a viver melhor o hoje. Parar de sonhar no como vai ser a minha casa, porque assim, eu tenho a casa toda desenhada na minha cabeça. Mas parar de sonhar com isso, eu quero a casa assim, 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 assim. Deixar pra pensar nisso quando chegar mais perto. Quando a gente já tiver a ponto de ir morar lá. E nesse momento, ir curtindo a casa aqui. Deixando as coisas aqui dentro de casa com a cara da casa que eu quero. E aí vem esse processo, destralhe, mais destralhe, tirar muita coisa que tem aqui nesta casa, reduzir muito a quantidade de coisas. Comecei pelas minhas roupas, mas eu tenho que seguir. Esse mês tá bem parado, maio eu tirei muito pouca coisa. E aí eu quero fazer em todas as áreas, reduzir muito a quantidade de coisas. Eu quero os meus armários estejam mais vazios do que cheios, porque assim acho que facilita a limpeza do dia a dia e até mesmo porque eu sempre digo que quando eu me mudar eu quero uma casa menor, então para mim não precisar pensar o que vai, o que fica, eu já vou selecionando e descartando desde agora. Mas não é tanto pensando no que vai, o que fica, mas o que é importante para este momento. Então, vamos pensar mais no hoje, nos dedicar mais no hoje e conseguir terminar mais uma carreira. Ai, coisa boa! Eu fico tão feliz quando eu termino uma carreira, porque essas carreiras são intermináveis. Agora é trocar de linha, porque da semana ali muda a cor, então eu risco aqui minha última carreira de azul e vem o bege escuro. Mas a isso eu não vou fazer conversando, que eu preciso prestar atenção no que eu tô fazendo, tá? Então, por hoje era isso, um bate-papo, uma reflexão que era para ser 5 minutos, virou 14. Exagerei, como sempre. Um abraço, uma boa semana a todos. Tchau, tchau.